Bem-vindos de volta ao canal da Rotuno. Esse é o guia definitivo para iniciar a cidadania portuguesa. Meu nome é Gustavo Guerra, eu estou aqui com o Bruno Malma e hoje a gente vai ver como organizar as certidões do processo. Confere o vídeo aí. Bem-vindos então ao segundo episódio. Como reunir as certidões do processo? Bruno, tenho descendência de português, já vi no episódio anterior que eu consigo fazer o meu processo de cidadania. Quais as certidões que eu preciso reunir para comprovar esse vínculo? Bom, legal. Já sabe que é descendente do português, então o que a gente precisa comprovar minimamente é de fato que nós somos descendentes daquele português e a gente vai comprovar isso através das certidões de nascimento. Certidão de nascimento ou de batismo do português ou da portuguesa, que vai conceder essa nacionalidade, e, consequentemente, das certidões de nascimento daqueles que vêm depois do português, ou seja, o filho e o neto, se for o caso de processo de neto, ou só do filho, se for um processo de filho. Além da certidão de nascimento, o casamento e o óbito é necessário para o processo? Então, o óbito e o casamento, ele pode ser necessário em razão da particularidade do caso. Principalmente quando a gente está falando sobre aqueles casos em que o português nasceu antes do registro civil português, ou seja, antes de 1911. Porque naquele caso ele era só batizado, então ele recebia apenas o prenome. Então, para comprovar a configuração total do nome, nós vamos precisar de um outro elemento, que é o casamento ou o óbito, para justificar, de fato, o nome completo daquele português. E essas certidões que eu preciso para utilizar no processo de cidadania, qual é o formato necessário? Então, isso é uma questão bem interessante. A legislação portuguesa estabelece, mas por uma questão de combate à fraude, existe fraude documental, ela exige a apresentação da fotocópia da certidão originária. Ou seja, o governo português exige que aquela pessoa que está querendo pleitear aquele direito apresente a fotocópia do livro, do documento original. Ou seja, isso é uma forma de vedar ou de barrar uma fraude de documentação. Então, a gente fala que esse documento é um documento em formato reprográfico. E ele é um documento em formato reprográfico por quê? Ele é uma foto do livro e é um documento de inteiro teor, porque constam de fato todas as informações daquele registro. Então, o nome da certidão é certidão cópia reprográfica, é isso? Exatamente. E a cópia reprográfica presume-se que é uma cópia de inteiro teor. Perfeito. E para o processo de casamento, diferente do de descendência sanguínea, quais outras documentações necessárias que eu preciso entregar? Então, para esses processos de atribuição da nacionalidade, a gente tem que comprovar, de fato, que a gente é descendente do português. No processo de casamento, que a gente vai ter que comprovar que, de fato, a gente é casado. Então, primeira coisa, a gente tem que ter o casamento válido, e esse casamento, para ser válido, ele tem que estar transcrito em Portugal. Não vale nada ter um casamento só no Brasil, tem que estar transcrito em Portugal. Então, para transcrever esse casamento, a gente vai precisar da certidão de casamento de inteiro teor e a certidão de nascimento de ambos os nubentes. Então, a gente vai precisar da certidão de nascimento de inteiro teor do casado ou casada com o português ou com a portuguesa e a certidão de nascimento portuguesa daquele que vai conceder a nacionalidade. Além disso, nós vamos precisar de certidão, são só essas. Mas depois de feita a transcrição do casamento, nós vamos ter que novamente apresentar o casamento transcrito, que vai ser um casamento português, mais a certidão de nascimento daquele que está pleiteando a nacionalidade. Temos os casos específicos de união de fato, ou seja, aquela união estável, e a gente vai ter que apresentar ou a escritura pública dessa união, ou uma sentença declarativa dessa união. Então, Portugal aceita a declaração de união estável, diferente de outros países que não aceitam, né? Aceita. É reconhecido que existe essa relação como se fosse um casamento, né? Equivalente ao casamento. Muitos dos clientes que chegam aqui sabendo sobre as certidões têm dificuldade de encontrar essas certidões, né? Porque muitas vezes o português é o bisavô, o trisavô. Então, a gente sempre recomenda para que a pessoa entreviste no núcleo familiar
quem é a pessoa mais próxima perto do português, para saber conseguir rastrear aonde o português chegou no Brasil, onde estabeleceu, onde ele casou, onde ele faleceu, e as pessoas todas que descendem desse português até chegar no requerente e tentar localizar o cartório onde foi emitida essa certidão. Exatamente. Até isso aí foi um spoiler do próximo episódio, que nós vamos falar sobre como localizar a certidão do português ou da portuguesa, que é o documento mais importante e geralmente o mais difícil das pessoas localizarem, justamente por se tratar de um documento estrangeiro, justamente por se tratar de um documento mais antigo. Então a gente vai dar algumas dicas de como a gente faz para localizar esse documento, para emitir esse documento, de forma a viabilizar esse processo do reconhecimento da nacionalidade. Para você que está chegando no canal agora, então já se inscreve no canal, fica nos acompanhando aqui, que no próximo episódio, como o Bruno falou, a gente vai ajudar a localizar os documentos não só do Brasil, mas também do português lá em Portugal. Confere aí o próximo episódio e até mais. E se ficou alguma dúvida, não se esqueça, nós vamos ter um episódio exclusivo só para responder às suas demandas.